Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos à nossa live Papo de Casal. Eu sou o pastor Irani. Eu sou a Mara, a esposa do pastor Irani. E nós estamos juntos para termos esse tempo de comunhão na presença do nosso Deus e compartilhando com você princípios para a vida do casal. Então nós vamos começar esse tempo pedindo a você que mande para os seus contatos, compartilhe com outras pessoas para estarem conosco nesse tempo aqui, Papo de Casal para a edificação da vida do casal. O nosso tema será comunicação em tempos de crise. Então ainda você tem tempo de copiar o link e enviar para que outras pessoas estejam nos acompanhando, certo? E à medida que você vai compartilhando, pede para que as pessoas se inscrevam no nosso canal e permaneçam conosco nesse tempo que será de edificação para a sua casa, para a sua vida. E nós vamos começar com uma palavra de oração para termos esse tempo aqui juntos, tá bom? Nosso bom Deus, é um privilégio te conhecer e te servir, e nós queremos te dar graças pela rica oportunidade que temos de, através desta mídia, alcançar o coração dos casais. Nós imploramos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e clamamos que o Senhor use a sua palavra para ministrar aos nossos corações. Ó Deus, nós pedimos em especial pela vida de cada casal, cada cônjuge. Nós oramos ao Senhor clamando que o Senhor ministre sobre suas vidas. Clamamos para que o Senhor derrame sabedoria pelo teu Espírito, para que cada lar, o lar que tem sido dito cristão, realmente tenha Cristo como o rei de sua casa. Abençoa, Deus, cada marido, cada esposa, cada mulher, cada homem. Nós consagramos a Ti esse tempo, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós tínhamos preparado um beijo, para o início, uma brincadeira, mas nós vamos fazer agora. Vamos dizer o nome, o tempo de casado e vamos dar um beijo. Se você, então, não teve a oportunidade de beijar seu cônjuge hoje, faça isso, tá bom? Mara. Pastor Irani, nós estamos com 15 anos, indo para 16 anos de casados e até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dar um selinho aí no seu cônjuge, tá certo? Não fique constrangido, não só, afinal de contas, só estão vocês aí em suas casas. Nós vamos ter um tempo agora, começar um tempo louvando ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Assim, olhando para esse texto, privilégio é uma casa que teme ao Senhor. E a casa que teme ao Senhor, ela está fundamentada na rocha, que é Cristo. E mesmo diante das tempestades, do temporal que advém sobre esta casa, ela permanece firme, porque ela está fundamentada na rocha, que é o Senhor Jesus. Nós estamos em dias maus, dias em que estamos sendo, sim, assolados por uma terrível tempestade. E aqueles que têm Cristo como seu fundamento podem dizer que estão seguros. Então nós vamos cantar esta canção, Bem-aventurada é a família que teme ao Senhor, tá bom? Não sei se você não conhece, aproveita para aprender e cantar aí com seu cônjuge, com sua família. Vou pedir só para a Mara afastar um pouquinho, para poder as pessoas verem, acompanharem a letra aqui conosco e se quiserem cantar. Eu sei que alguns já conhecem, algumas igrejas nós já cantamos esta canção, essa música é nossa, nós escrevemos, então nós vamos louvar ao Senhor com ela. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é bom desfrutar do seu fruto vivendo em família. Uma casa onde reina paz, verdadeira vida. Uma casa onde reina amor. Certamente é feliz essa família. Bem-aventurada é a família que teme ao Senhor. Uma casa edificada em harmonia, vivendo em amor. Sobre a rocha está firmada essa família.
a rocha que é o Senhor, não há tempestade para destruí-la. Pertence ao Salvador, bem-aventurada é a família que teme ao Senhor, uma casa edificada em harmonia, vivendo em amor. Sobre a rocha está firmada essa família, a rocha que é o Senhor, não há tempestade para destruí-la. Pertence ao Salvador. Sua família pertence ao Salvador? Se a sua resposta é sim, você então tem convicção de que não há tempestade para destruí-la. Vamos cantar mais uma vez, declarando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor É o princípio da sabedoria. Como é bom desfrutar do seu fruto vivendo em família. Uma casa onde reina a paz, verdadeira vida. Uma casa onde reina amor. Certamente é feliz essa família. Cante conosco. Bem-aventurada é a família que teme ao Senhor, uma casa edificada em harmonia, vivendo em amor. Sobre a rocha está firmada essa família, a rocha que é o Senhor, não há tempestade para destruí-la. Pertence ao Salvador, bem-aventurada é a família que teme ao Senhor, uma casa edificada em harmonia, vivendo em amor. Sobre a rocha está firmada essa família, a rocha que é o Senhor, não há tempestade para destruí-la. Pertence ao Salvador. Pertence ao Salvador. Pertence ao Salvador. Amém. Graças a Deus. Nós queremos agradecer pela sua companhia conosco. Nós continuamos então a nossa live, o nosso tempo aqui, o nosso papo de casal, dizendo a você que se você ainda não compartilhou com outras pessoas, faça isso, para que outros possam então, juntamente conosco, acompanhar esse tempo de edificação para os casais, tá certo? Nós queremos então dar a oportunidade a você de compartilhar com outros, copiar o link aí do YouTube e mandar para outras pessoas, para que outros saibam que nós estamos ao vivo em nosso primeiro papo de casal. Dizer a você que esse papo de casal seria uma oportunidade, na verdade, se tudo estivesse no seu fluxo contínuo, de estarmos reunidos enquanto casais. O Ministério de Casais da nossa igreja já tinha tudo projetado, nosso plano, e infelizmente, por dada a circunstância, nós ficamos impossibilitados, limitados de nos reunir enquanto casais na igreja. Então, por isso, estamos aproveitando a oportunidade de, através do nosso YouTube, a nossa live para os casais, e assim estamos alcançando não somente os casais da nossa igreja, mas também outros casais, tá certo? Então seja muito bem-vindo ao nosso Papo Casal, esse tempo que teremos aqui de interação. Dizer a você que você vai participar conosco também aqui desse bate-papo, tá bom? Eu vou estar aqui juntamente com a Mara, dirigindo aqui essa nossa conversa, mas você certamente pode estar junto, participando, você pode mandar o seu comentário. Nós temos uma equipe aqui que está nos dando assistência, e você pode mandar o seu recado dizendo de onde você está assistindo, qual é a sua cidade, qual é a sua igreja, qual é o seu nome, e nós então, em dado momento aqui do nosso Papo Casal, nós vamos abrir a oportunidade para comentar daquelas pessoas que estão
nos acompanhando, estão conosco nessa nossa live, nesse nosso papo de casal, tá bom? Então nós vamos abrir o nosso tempo a essa altura. Presume-se que você já copiou o link, já mandou para outras pessoas para estarem nos acompanhando nesse tempo aqui, tá certo? Aqui está o nosso tema, papo de casal, comunicação em tempos de crise, será o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Então, para a abertura desse nosso tempo aqui, quem não conhece esse famoso jargão de chacrinha? Quem não se comunica... E trumbica, né? Quem não se comunica, se trumbica. Mas o que é se trumbicar? Olha, trumbicar tem como definição básica se dar mal. Alguém prejudicar-se pelo fato de não agir com prudência, tá bom? Então Chacrinha pegou esse jargão e ficou muito famoso, bem conhecido. Quem não se comunica, se trumbica, tá bom? Quem não se comunica, se dá mal. Mas aqui a gente precisa de uma definição, né, então, de comunicação. O que é comunicação? O que é essa palavra que nós precisamos compreender? Primeiro dizer, nos situar dentro do nosso tema, à luz do contexto que nós estamos vivendo. O nosso tema é comunicação em tempo de crise. Então nós estamos vivendo um tempo de crise, um período difícil, um período de quarentena, de reclusão, em que os casais certamente agora, por força da circunstância, estão juntos em um tempo a mais, né? O homem que precisava sair para trabalhar agora está recluso em sua casa, pelo menos em sua vasta maioria, precisando ficar em casa. As crianças não estão indo à escola. Então, essa proximidade da família, no seio da família, traz consigo certas dificuldades que nós vamos tocar aqui, mexer na ferida de alguns pontos sobre o casal. Então, no princípio da comunicação, em uma definição, o slide, comunicação é o ato ou efeito de comunicar, diz respeito a emitir, a transmitir e receber mensagens. Isso é comunicar, e nós consideraremos isso à luz do nosso tema dentro dessa atual crise que nós estamos vivendo. E a gente quer lembrar, né, que a questão da comunicação é uma das áreas mais difíceis em qualquer relacionamento, né, em amizades, em especial o relacionamento conjugal. Não é fácil, e tratando-se então da questão de crise, a gente tem pensado, estão todos em casa, a mãe tem que administrar as refeições, a casa, o marido que não saiu, e as crianças, né, com tantas tarefas. E aí a gente tem, com certeza, muitos problemas de comunicação. Ela pode ser tanto uma fonte de bênção, né? Você pode dizer, eu me comunico muito bem com meu esposo, com meus filhos, como também pode ser fonte de tristeza, né, de sabor, de terror no seu lar. Assim, se você faz uso devido da comunicação, você pode abençoar a sua casa, proporcionando assim um ambiente prazeroso de se viver, mas o contrário também é verdadeiro. Se você não fizer bom uso da sua comunicação ou da comunicação para com o seu cônjuge e vice-versa, o que vocês terão, ou o que nós teremos enquanto casal na dinâmica do lar, será um ambiente de hostilidade, um ambiente de difícil convivência. Então não é muito dizer que nesse contexto tem havido muitas separações, cônjuges abandonando o lar porque não estão conseguindo administrar com sabedoria na sua comunicação a convivência desse tempo que traz consigo a necessidade de uma maior dependência de um do outro, de uma convivência que abrange-se no que diz respeito ao tempo. Então, lembre-se desse ponto. A comunicação pode traduzir a sua casa, ao seu relacionamento, bênção, mas também pode traduzir ao seu relacionamento, à sua casa, maldição. Pode trazer alegria, mas também pode trazer muitas tristezas. E nisso está, então, a importância do tema nesta atual conjuntura que nós estamos vivendo, tá certo? Comunicação em tempos de crise. E nesse último tópico, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ouvir, mas estávamos falando sobre a importância da comunicação no seio da família e principalmente na vida do casal. Estávamos pontuando que a
comunicação pode ser fonte de bênção ou de maldição, ela pode ser fonte de alegria ou fonte de tristeza, ela pode ser fonte para enfermidade da alma ou pode ser fonte de cura, certo? Daí a importância da comunicação. Não é difícil encontrarmos cônjuges frustrados diante da decepção, diante do que traz consigo de pesar por causa da comunicação defeituosa no ambiente do seu casamento, tá certo? Então, entre outros problemas, nós diríamos que a comunicação tem sido, com certeza, um elemento deflagrador para muitos casais em crise. Nesse tempo de crise, nós precisamos cuidar da nossa comunicação, tá bom? Então, nós vamos seguir aqui o nosso Papo Casal, pastor Irani, a irmã Mara aqui juntos para compartilharmos com você. Novamente reforçando, você pode mandar a sua mensagem, mandar o seu recado, diga de onde você está assistindo, se você está acompanhando conosco aqui, e daqui a pouco nós vamos parar um pouquinho o nosso Papo Casal para contemplar aqueles que estão nos acompanhando. Vamos mandar aquele recado, aquele alô. Então faz aí a sua parte, manda o seu ok, o seu joinha, compartilha. Se não é inscrito no canal, faça isso. Talvez você chegou aqui porque outra pessoa compartilhou o link com você. Seja bem-vindo, você é casal. Nós queremos abençoar a sua vida nesse tempo do nosso Papo Casal. A importância da comunicação, a comunicação em tempos de crise, tá bom? Então, dando continuidade ao nosso tempo aqui, nós vamos destacar alguns elementos importantes no que diz respeito à tratativa da comunhão do casal em tempos de crise. O primeiro elemento, você já está vendo aqui. A comunicação ela foi plenamente afetada, né, pelo pecado. Você está vendo aí a figurinha clássica, né, de Adão e Eva. Foi justamente nesta área, né, da comunicação, que Satanás intentou com Eva, né? Ele lançou para Eva dúvidas na questão da comunicação, dizendo o quê? É assim que Deus disse? Na verdade, não é assim. Ele distorce toda a frase ou a ordem que Deus deu, na verdade, para que Eva tivesse uma falha, né, na comunicação com Deus. Foi isso que Satanás intentou. E ela, então, dá ouvidos à serpente, com certeza, e Adão não repreende sua esposa, né? E então nós temos o estabelecimento do pecado. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente o aspecto da passividade de Adão, porque sempre que nós olhamos para o relato em Gênesis, nós tendemos a tirar Adão da cena história, né? em que a serpente está tentando a Eva. Essa imagem aqui ilustra bem porque Adão está bem ali de lado, o que de fato representa a conjuntura do relato bíblico. O texto diz que Eva estende a mão, toma o fruto e ela esposo, né? dá desse fruto ao seu marido. Então não pense que ela saiu correndo com o fruto na mão para entregar a Adão, que estava em outro lugar, então ele não viu. Não, ele viu sim. Mas voltando ao aspecto aqui desse ponto, o pecado com certeza afetou consideravelmente a comunicação. O primeiro casal sofreu com isso de modo que se estende no decorrer da história, e isso chega ao meu casamento, isso chega ao seu casamento, a dificuldade advinda do pecado na comunicação. Isso, por exemplo, trouxe consigo orgulho, isso trouxe consigo o egoísmo, isso trouxe consigo a insensatez, justamente por causa dessa área, a área da comunicação, que Satanás tentou Eva usando o aspecto verbal. É assim que Deus disse? Na verdade, não é assim. Então, o diálogo entre ele e Eva diz respeito à comunicação. Na verdade, certo? também a serpente, né, Satanás deseja colocar no coração de Eva a dúvida, né, da ordem de Deus, colocar em xeque. Interessante, depois você verifica o jogo de culpa que acontece ali. Foi a mulher que tu me deste? Não, foi a serpente. No final, a gente até brinca, né? A culpa vai ser de quem? De Deus, né? É o que geralmente a gente fala, mas claro que não é de Deus. Havia uma ordem a ser dada à comunicação e a serpente deturpou no coração de Eva e ela engoliu a isca, né? É isso mesmo. Então, observe que pela comunicação, agora comprometida por causa do pecado, nós temos rotas de fuga sendo estabelecidas. Rotas de fuga estabelecidas por Adão,
por Eva, e atente que Adão aqui está fugindo da sua responsabilidade primária como líder, como cabeça daquele relacionamento. Ele aponta para Eva, que por sua vez aponta para a serpente, e ambos estão fugindo da responsabilidade. Um segundo elemento a destacar no aspecto de comunicação é que a comunicação entre o homem e a mulher possui diferença em sua linguagem. A comunicação entre homem e mulher possui diferença na linguagem. Agora, isso é um princípio tão básico, é algo já tão batido, mas pouco observado ou pouco considerado. Na verdade, a grande negligência da parte dos cônjuges de observar esse princípio, que a comunicação entre os cônjuges, ela é comprometida, número 1, pelo pecado, e número 2, a diferença na linguagem. E se isso não for considerado, nós teremos seríssimos problemas. E esses problemas vão se avultar em tempos de crise, em tempos em que os nossos ânimos estão à flor da pele, a preocupação, o anseio quanto ao amanhã, quando tudo isso vai passar, e aumenta também pela convivência constante e contínua, pela limitação. Vai trazer consigo problemas se não levarmos em consideração uma linguagem distinta. Ora, o homem é acostumado no seu trabalho a tratar com outros homens, a lidar com outros homens, e agora vivendo em casa o dia inteiro, daqui a pouco vai querer tratar a sua esposa como se fosse um dos seus colegas, né? Vai agir com insensibilidade, ou mesmo vai ficar calado na dele, como no trabalho ele fica, né? Sozinho, realizando a sua tarefa, desconsiderando, por outro lado, a necessidade que a esposa tem de conversar. Porque você já viu, né? Eva tomou a iniciativa conversando com a serpente. Se tem uma coisa que mulher gosta, é de conversar, meu amigo. E se você não der atenção a esse princípio da diferença na comunicação, você, marido, vai acabar se trumbicando com a sua esposa. Interessante, a gente sempre fala, né, da insensibilidade dos homens, tá? Que os homens são insensíveis. Mas também nós somos expertos no dramalhão, né? As mulheres, você não está nem aí para mim, você não me ama. Então, assim, em tempos de crise, às vezes a gente está pegando pesado na questão do dramalhão, né? Pode ser que isso é mais comum para as mulheres, né? Eu disse, mas você não entende a minha linguagem. Você não vai direto ao ponto, por quê? Então, são coisas típicas, né, do universo feminino. Largar a mão, ou lançar a mão, na verdade, de um certo drama, né? Claro, não estou dizendo que não aconteça, mas que a gente, às vezes, pelos ânimos acirrados, pelas crises, isso se intensifica mais, né? A insensibilidade do homem, e junto, então, com a nossa necessidade de atenção, isso transforma-se, muitas vezes, em um drama, né? Então, o que nós temos, de um lado, é o homem e sua síndrome de Adão. O que é isso? Quando dizemos o homem e sua síndrome de Adão, nós estamos falando da passividade com que Adão observa tudo o que está acontecendo, o diálogo entre sua esposa e a serpente, e ele parece como que inerte. Ele parece como que no mundo da lua. Ele vê a sua esposa numa conversa que era perigosa, que traria consigo uma terrível potencialidade, que por fim culminou na desobediência e quebra de relacionamento para com Deus, e Adão não corrige sua esposa. Isso é bem típico do homem ainda hoje. Nós tendemos a fugir do confronto. Nós tendemos a evitar o confronto com a esposa, porque está em nós, é inerente ao homem, ao macho aqui, evitar a polemização, a discussão com a esposa. Porque, via de regra, quando se inicia uma discussão por um confronto, a mulher tem a tendência de justificar-se, ficar argumentando e argumentando, e o homem não gosta disso. Pastor, isso não acontece aqui, com Nada. ninguém de nós. Isso não acontece nos casais, né? Não acontece na vida de nenhum casal. O homem, muitas vezes, ele silencia para evitar o choque, para evitar o confronto. Então ele fica numa posição de passivo. Agora, se por um lado nós temos Adão com sua síndrome, temos então do outro lado, né, a síndrome de Eva. A síndrome de Eva, né? Nós somos filhas de Eva, todas nós mulheres, né, e ter seus desejos satisfeitos. A Eva queria
isso, e nós também, a todo custo, né, identificar algo e sua forma de cobrança. Muitas vezes a gente cobra de uma forma realmente agressiva, de uma forma que não ajuda na comunicação, pelo contrário, traz malefícios, traz dificuldades ao relacionamento. E o que é que você tem então com isso, né? Endurecimento, na verdade, endurecimento, e a comunicação foi para o ralo, né? Nada mais de comunicação, porque o homem tem a tendência a endurecer e a mulher ficar ali, aí gritando, talvez, muitas vezes bravejando por seus desejos para que sejam apreciados pelo seu esposo. Então, compreender essas duas considerações, tentar corresponder com os princípios que elas carregam, é, sem sombra de dúvida, um salto enorme para uma boa comunicação. E quais são os dois princípios que a gente falou? Então, considerando à luz Dois da nossa princípios. comunicação, o princípio número 1 é: a comunicação foi sobremodo afetada pelo pecado, certo? E consideração número 2 As diferenças. é que a comunicação entre cônjuges possui diferença na sua linguagem. Uma é a comunicação do homem, outra é a comunicação da mulher. Então, observe que ao destacar esses princípios, o que nós queremos é que, uma vez conhecedores dessas diferenças ou desses apontamentos, nós usemos de sabedoria para contorná-los. E devemos fazer isso à luz das Escrituras, ok? Observando que somos consideravelmente afetados pelo pecado e considerando ainda que possuímos diferença na nossa linguagem, o que fazer para desenvolvermos uma melhor comunicação entre os cônjuges? Se você está com a sua Bíblia em casa, você pode abri-la para o livro de Efésios, em Efésios capítulo 4. Agora, antes da nossa leitura, nós vamos dar uma pausazinha aqui no nosso Papo Casal, aqui dentro do tema, para nós respondermos algumas perguntas daqueles que estão nos acompanhando aqui, o nosso primeiro Papo Casal, comunicação no ambiente de crise. Então nós vamos mandar aí para as pessoas que estão nos acompanhando, ouvir quem está conosco e ouvir algumas perguntas ou comentários que nos foram enviados. Comentários, ok? Ok, reforçando, se você quer fazer alguma pergunta ou mesmo um comentário, você pode nos enviar, que nós acompanharemos e faremos aqui, tá certo? Nós faremos uma seleção, caso haja alguma pergunta que não seja conveniente fazê-la em público, tá bom? Mas nós apresentaremos, tá bom? Aqui diz o Enzo Gomes, boa noite, que Deus abençoe esse momento especial, que bom. A Mari Andrade também, a Gesiane Medeiros, boa noite, Gesiane. Deus abençoe a sua vida. A Gesiane é colega de infância, a gente cresceu juntos lá no Rio Grande do Norte. A Mari Andrade, ótima imagem, que bom, graças a Deus. O Carlos Giovanni, esse caba ainda anda malhando. Saudade, um cheiro muito grande para ti, pastor Giovanni, você é bênção em nossa vida, tá certo? Eu estou procurando aqui as perguntas, por hora são esses comentários. Ok, então aguardando qualquer pergunta ou apontamento dentro do nosso tema comunicação, ou a importância da comunicação nesse tempo de crise, tá bom? Você abriu sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versos 25 em diante, a nossa irmã Mara vai fazer a leitura até o versículo 29, Efésios 4, de 25 a 29. Pode ler até o 32. 4. Efésios 4. Vamos lá, o título, Exortações à Santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações,
Só dizer que o contexto desse texto diz respeito ao relacionamento entre irmãos, a comunhão que deve haver no ambiente da igreja do Senhor. O que faremos, todavia, é olhar para esse texto e pegarmos os princípios nele contidos e aplicarmos à luz das Escrituras e à luz do que é preciso da comunhão entre irmãos, aplicá-los ao ambiente do casal, tá certo? Ao ambiente do casamento. É isso que nós iremos fazer aqui, olhando para esse texto, tomando princípios do texto e aplicando os mesmos no ambiente de casal, tá certo? Então, destacar em primeiro lugar nesse texto de Efésios capítulo 4, versos 25 a 32, o primeiro princípio que nós queremos destacar, sobre modo importante para a comunicação entre o casal, e nesse tempo de crise se faz muito necessário, é falar a verdade. É claro que esse é um princípio não somente restritivo a esse tempo. Falar a verdade deve ser a marca do caráter do cristão. Assim, nós devemos falar a verdade em toda e qualquer circunstância, estejamos numa crise ou não. Todavia, pela crise em que nós estamos vivendo, nós temos um ambiente propício e um ambiente perigoso para maquiarmos as nossas opiniões, para maquiarmos os nossos sentimentos, para colocarmos uma máscara e não traduzirmos a verdade dentro do ambiente do nosso relacionamento. O salmista disse: portas adentro da minha casa, eu terei coração sincero, isto é, sem cera, um coração sem máscara, eu falarei a verdade. Então o texto diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aqui, fale cada um a verdade com o seu cônjuge. A gente em casa comentando acerca desse ponto, né? Que como isso se mostra na crise agora. Se mostra de várias formas. Muitas vezes estamos todos em casa, né? O esposo, as crianças, a esposa que muitas vezes nesse momento eu acho que é bastante sobrecarregada com tantos serviços e afazeres, e muitas vezes não consegue falar a verdade sobre várias coisas, né? A gente falou que não apenas em que o esposo faça alguma coisa, mas até muitas vezes como está o seu emocional, que nesse momento há muita gente que está com o emocional abalado pelo enclausuramento, né? Então, assim, você tem condições de realmente conversar com seu esposo, de como você está mentalmente, emocionalmente, e também, claro, se estende as questões de casa, de convidá-los a participar também nos afazeres. Há muita gente entrando em conflito por essas questões, né? Por essa questão de não ter essa comunicação afinada nestes dias de crise. Sim, a gente destacou alguns pontos importantes para você considerar quando olhar o princípio falar a verdade. Quando falamos sobre falar a verdade, algo que devemos tomar cuidado é no saber falar. Você já viu aquelas pessoas que se gabam dizendo: olha, eu sou alguém que sempre fala a verdade, doa quem doer, seja quem for, em todo e qualquer tempo ou lugar, eu falo a verdade, eu digo na cara e eu digo mesmo, tô nem aí, eu digo mesmo. Tem pessoas que se gabam disso. Entretanto, sabe o que a Bíblia diz? Que a palavra dita a seu tempo quão boa é. Nós diríamos que o falar ou o saber falar envolve 3 elementos sobremodo importantes. Quando dizemos em saber falar, número 1, nós precisamos considerar como falar, nós precisamos saber também distinguir o lugar de falar e o tempo de falar. Sabe, um provérbio bem conhecido é que o tolo, quando está calado, se passa por sábio. E às vezes há cônjuges que perdem boas oportunidades de permanecerem calados, porque quebram a dinâmica de comunhão do lar, causando hostilidade a partir do que falou. Às vezes está falando algo que é correto, está falando a verdade, entretanto a forma de falar está indevida. Vamos considerar, por exemplo, um marido se dirigindo à sua esposa. Ele pode com propriedade falar algo que seja de natureza séria, mas não de forma ríspida, não de forma arrogante,
não de forma prepotente, ele deve levar em consideração a fragilidade da sua esposa. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Nós devemos, pois, tratá-la nesse aspecto, sob esta conjuntura, de não nos dirigirmos de forma arrogante à nossa esposa. Isso gera hostilidade. Se daqui para lá vai um tratamento dessa forma, e se de lá para cá vier como retorno, nós temos a quebra da comunhão. Então nós precisamos tomar cuidado sobre a forma como falamos. Falar a verdade envolve sabedoria na forma de falar. É, por exemplo, uma mulher se dirigindo ao seu marido, uma esposa ao seu marido, se dirigindo a ele tratando-o como se fosse um adolescente. Parece que está mandando o adolescente fazer a tarefa de casa da escola que ainda não fez, gritando com o seu marido. Bem, isso é forma de uma mulher, uma esposa se dirigir ao seu marido? Aí gera-se a quebra da comunhão, porque lembre-se do aspecto que citamos, da diferença de linguagem. Eu costumo destacar que uma mulher pode dizer durante o dia 100 vezes eu te amo para o seu marido. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas basta ela tratá-lo com desrespeito uma única vez durante o dia. E as 100 vezes que ela disse serão desconsideradas, porque a linguagem do homem na comunicação é respeito. Essa é a linguagem de amor do homem. Em contrapartida, por exemplo, temos da parte da mulher uma necessidade de uma linguagem romântica. Se nós homens não temos qualquer dificuldade, nunca mais a minha esposa me mandou flores, quem de nós homens vai dizer isso? Minha esposa não escreveu mais um bilhetinho para mim, ou algo desse tipo. Bem, essa não é a nossa linguagem de amor. Em contrapartida, se temos uma esposa respeitosa, que busca o nosso bem-estar, que considera a nossa postura, a nossa posição, nós estamos muito satisfeitos, apesar de não recebermos flores, que por sinal não é algo que nós queremos, mas aí está a diferença na linguagem. Então, falar a verdade sim, mas falar a verdade de forma sábia. Falar a verdade sim, mas na ocasião oportuna. Por exemplo, eu posso dizer algo para minha esposa que de fato ela precisa ouvir. É a verdade que eu vou falar. O problema é que eu decidi o pior momento para falar para ela. Foi no momento em que talvez ela estivesse de mau humor por alguma coisa, talvez foi oriundo de uma discussão que nós tivemos. Os seus ânimos estão à flor da pele, ela está explodindo como um vulcão para entrar em erupção. E aí eu aproveito a oportunidade para descarregar sobre ela algo que eu vim juntando há um bom tempo, né? E que agora eu coloquei para fora. Agora, isso é verdade no que diz respeito do homem para com a esposa, mas é verdade também o contrário. A esposa pode juntar e guardou, e guardou, e guardou, e tem uma verdade equivalente à circunstância do momento que precisa ser tratada, mas ela então descarrega sobre o seu marido tudo aquilo que juntou durante um bom tempo. Então ela disse a verdade, mas disse a verdade em ocasião inoportuna. Foi falta de sabedoria. Mara? Próximo ponto, eu acho que é sobre isso já entendemos, né? Pronto. Compreender e aceitar as diferenças. Aqui é um ponto interessante, né? Não somos iguais. Dificilmente você vai encontrar um casal que são iguais no temperamento, né? Sempre há as diferenças temperamentais, além das diferenças com relação ao gênero, né? Homem e mulher, que Deus criou com diferenças. E aqui nós temos temperamentos diferentes. Aí eu tenho como a forma como eu encaro as crises, a forma como eu encaro situações de estresse, a forma como o outro encara. A gente precisa, então, compreender essas diferenças para que a comunicação se dê de forma eficaz no casamento, né? Aceitar as diferenças. Aquelas diferenças que falamos lá no início, né? Que Deus criou homem e mulher de forma diferente. Sim, e atentarmos para o aspecto de complementariedade. Nós somos diferentes, mas entender na dinâmica do nosso relacionamento o aspecto de complementariedade. É tomar aquilo da esposa que me complementa e aquilo que de mim complementa a ela. Não esforçarmos-nos e gerarmos um ambiente de hostilidade para que a esposa seja a nossa imagem e semelhança, para que o cônjuge seja a imagem e semelhança. Bem, nós somos imagem e semelhança de Deus.
eu não preciso, eu não devo imprimir na minha esposa a mesma conjuntura que eu tenho em meu temperamento, por exemplo. Um é o meu temperamento, outro é o temperamento dela. É evidente que o nosso temperamento deve ser submetido ao Espírito Santo, certo? O fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, não se esconder sob a égide de um temperamento difícil. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Bem, isso não é... É a síndrome de Gabriela, né? É, a eu síndrome da nasci Gabriela. assim, vou morrer assim. Coitada, Isso não é né? conveniente a um Ela precisa cristão. converter, Gabriela, bichinha. Não é conveniente a um cristão desenvolver a síndrome de Gabriela, Pois certo? é. Porque E- o Espírito Santo habita em nós. Pensando sobre a questão da complementariedade, né? Só uma coisa que eu queria frisar. Às vezes existe uma guerra travada dos sexos, na verdade. E isso no mundo, né? E às vezes isso chega na igreja sobre qual sexo é mais, qual vai sobrepujar. Essa não foi a intenção de Deus, né? Deus não fez homem e mulher para que se sobrepujasse. Mas a questão da complementariedade, mas não deixando de frisar a liderança masculina que Deus deu ao homem. Claro, Adão errou, disso a gente tem toda a história do pecado, como entrou no mundo, mas eu querendo frisar que não é intenção, né, não é intenção da igreja, do evangelho, deturpar ou dizer que esse sexo ou esse gênero é mais importante, mas a complementariedade. Deus fez os dois para serem um e juntos, ambos, trazerem glória ao seu nome naquilo que ele deu para a característica de cada um. A gente tem errado, com certeza, muito nessa função, né? Tanto que o pecado foi o pecado que trouxe toda a devastação que a gente tem nos relacionamentos. Mas só frisando isso, não foi a intenção de Deus, nem é de ninguém estar travando essa guerra de sexos, mas lembrar que é possível ter um ideal de Deus ainda aqui, não apenas no céu, né? Sim, e só para deixar os pingos nos is aqui, enquanto Mara falava, eu estava lembrando de algo. Esse aspecto de complementariedade não deve ser confundido com a busca do feminismo por igualdade. De fato, nós somos diante de Deus, homem e mulher, imagem e semelhança do Senhor. Não há vantagem de um para com o outro, certo? Entretanto, quando diz respeito à união de um casal, um homem e uma mulher, é preciso pontuar que o homem carrega em si a responsabilidade de conduzir a sua esposa na direção da glória de Deus. O homem carrega em si a responsabilidade de exercer a função de um sacerdote do seu lar, certo? Então isso é básico. O papel do homem de dirigir a sua casa, o apóstolo Paulo disse, quero, pois, saibais, ser Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da igreja, o homem o cabeça da mulher, ok? Então, nesse aspecto, há uma distinção funcional. Ao passo que há uma complementariedade sobre as diferenças entre homem e mulher, diante de Deus, no aspecto funcional, há uma distinção. Você não diria que há, em essência, uma distinção entre Jesus e Deus, afinal de contas, eles são um, ok? Em essência. Agora, funcionalmente, Cristo exerceu um papel, uma função que lhe foi atribuída enquanto segunda pessoa da Trindade. Assim, no casamento, o homem carrega a responsabilidade de liderar, de prover e de proteger a sua esposa diante de Deus. É, pois, responsabilidade do homem, tá bom? Então, nesse ponto, tenha muita atenção. Primeiro, saber falar. Segundo, compreender e aceitar as diferenças, não buscar transformar o outro na nossa imagem e semelhança. E em terceiro lugar, e muito importante aqui, a humildade. Porque se não for isso, não haverá, pois, dentro do casamento, essa comunhão necessária. Infelizmente, às vezes, alguém pode falar a verdade, mas desprovido de humildade. E alguém pode ouvir a verdade também desprovido de humildade. E se ouvirmos a verdade desprovidos de humildade, que efeito terá a verdade que ouvimos?
na verdade, pode nos traduzir um efeito contrário. Ao invés de produzir fruto de correção, que traduzirá consigo um ambiente prazeroso para o casamento, pode trazer endurecimento. A ausência de humildade traz consigo a presença de orgulho, a insensatez. Por isso, nós já temos dito quantos casais ficam dias, semanas, se não meses, sem se falarem. Às vezes, tem alguns que decidem fazer um experimento. Rapaz, eu não vou falar não. Dessa vez eu não vou falar não. Eu vou esperar ele falar. E tem alguns que têm a incrível capacidade de ficarem tempos sem falarem. Sabe aqueles casais no menino, né, de recado? Vale, diga pra tua mãe. Diga pra sua mãe, né? Deixou de ser a esposa. Deixou de ser. Sabe aqueles casais que permanecem dias, semanas, sem desfrutarem de comunhão, porque uma das partes nunca cede? Tem cônjuges que nunca voltam atrás. Se deixar, ele fica o ano inteiro. Então o outro já aprendeu. Vai sempre ceder. Porque o outro nunca está disposto a ceder, a pedir perdão, a reconhecer os seus erros. E o que é isso? É falta de humildade. Tá bom? Esse é o primeiro princípio. Então vamos passar para o segundo princípio. O nosso segundo princípio é cuidado com a ira. Mara. Esse é um problema, né? A ira tem atingido muitas famílias, porque atinge muitas pessoas em sua vida pessoal, né? Aqui é a ira pecaminosa, na verdade. O texto diz: irai-vos e não pequeis. Como assim, irai-vos e não pequeis, né? Uma raiva descontrolada pode levar a muitos transtornos, se não falar tragédias. Não falar tragédias, né? E lembrando de forma reprovável, inconsequente. Que nós estamos num ambiente bem propício para isso. Nós temos um ambiente ideal, uma junção de fatores que essa quarentena, essa crise trouxe consigo, pode nos conduzir à ira. O que é a ira? A ira é uma raiva descontrolada. E quando se tem um ambiente propício a isso, o potencial é simplesmente terrível. Então, destacar que esses dias os noticiários têm comunicado um índice elevadíssimo de violência doméstica. E qual é a razão? A razão é que, novamente, homens que tinham que sair, que tinham que estar no seu trabalho, que comumente estavam no seu trabalho, fazendo a sua função, agora estão passando o dia inteiro em casa. Também juntando a isso um temperamento propício a isso, né? A ira. Só deixando aqui um exemplo, a gente tivemos a comunicação com alguém lá do nosso estado que nos disse, desesperado, uma mulher, todo dia é uma briga com o marido, ela não aguenta mais, né? Não é crente essa pessoa, mas se comunicando com a gente, disse que já estava para não aguentar. Porque ele estava em casa e aí traz outros transtornos. Sim. Imagina, então, se essa pessoa for violenta, né? Se tiver tendência à violência. Então, tem noticiado, sim, os jornais, o aumento de violência contra a mulher. Sim, tem um aspecto de uma predisposição, caso seja alguém com dificuldade em seu temperamento, mas quando essa predisposição encontra um ambiente propício, então nós temos a receita certa para culminar em uma desgraça. Certo? Então, considere que a ira que alguns vão desenvolver, ela é alimentada por fatores diversos. Nós temos uma pressão de âmbito social, nós temos muitas pessoas que estão diariamente sendo alimentadas, para não dizer manipuladas, no aspecto de más notícias, estão diante dos muitos programas televisivos vendendo para as pessoas um peixe que as pessoas querem realmente comprar. E tudo isso afeta a nossa mente. E aí as pessoas se preocupam tanto quanto ao que há de vir, se preocupam com o seu sustento, que é uma preocupação ponderável. As pessoas então estão à flor da pele. Isso alimenta um sistema que vai afetar consideravelmente a nossa mente, podendo nos levar ao descontrole. Totalmente injustificável a violência doméstica, mas dizer a você, cônjuge, tenha sabedoria. E aqui remontamos ao ponto anterior, saiba como falar,
porque você está num ambiente propício à ira. Então saiba como falar, cuidado com o respeito, atente para a hora certa, o quando falar é importante, porque você pode deflagrar no seu cônjuge uma crise de ira. Interessante que a gente está falando sobre violência, né, doméstica aí, mas vamos estreitar mais para o nosso ambiente de crente, né, de cristãos. Não chegar aí à violência doméstica, mas a gente tem que pensar então sobre palavras depreciativas, né? Às vezes a gente está usando desse artifício, não de violência, mas de palavras depreciativas, e isso faz parte do ambiente familiar, da comunicação. Eu lanço sobre o outro, muitas vezes, as minhas frustrações em palavras depreciativas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre palavras depreciativas quando chegar no outro ponto, no Sim, quarto ponto a gente fala, só para a gente não pular os nossos princípios. Mas aqui certo? também Mas dá que, um pouquinho, sim. mas que também leva a isso. leva a ira, isso, né? leva a usar uma linguagem depreciativa. A gente vai observar no ponto não usar uma linguagem torpe, mas sim, uma linguagem depreciativa pode conduzir o outro à ira, certo? Então, é um ponto a termos cuidado, tá bom? O nosso terceiro princípio é Não deis lugar ao não dar lugar ao diabo. O texto diz em Efésios 4:27, nem deis lugar ao diabo. Olha, é imprescindível nós, como cristãos, considerarmos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Às vezes nós esquecemos disso, passamos por cima dessa informação que as Escrituras nos dão, e nós nos vemos lutando contra o nosso cônjuge, esquecendo que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. Nós esquecemos que, enquanto família, nós somos um alvo de Satanás, porque a família foi criada por Deus, é uma constituição da parte de Deus. Deus estabeleceu o casamento. Hebreus 13, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, é digno de honra o casamento. É digno de honra alvo, né, para Deus. Logo, alvo dele, o diabo quer destruir o casamento. E o que ele faz? Quando nós damos brecha, ocasião a ele, ele com certeza vai querer entrar, porque qualquer brecha, o inimigo faz a festa. Assim, tenhamos cuidado para sermos sensíveis. Talvez a palavra aqui seja discernimento, que é a capacidade de fazermos corretas avaliações, para não darmos lugar ao inimigo, não darmos uma brecha e ele entrar e então fazer a festa. Foi uma pergunta que surgiu há pouco, a gente conversando sobre esse princípio também, né? Como, então, eu me precavejo, né, de não dar lugar ao diabo? É simples, é encher-se de Deus, né? Simples assim a palavra, mas não é essa, acho que é a melhor palavra. Mas como não dar lugar ao diabo? Enchendo a minha mente de Deus. E aí o pastor pode falar um pouco mais sobre coisas práticas que eu posso fazer para não dar lugar ao diabo. Ok, é que quando Paulo diz não deis lugar ao diabo, claro, está envolto em um contexto, mas sendo aqui pragmático, apontando para princípios práticos, quando falamos de não dar lugar ao diabo, não tem atalhos. Não dar lugar ao diabo unicamente é feito quando nós nos enchemos de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, quando estamos desenvolvendo uma dinâmica de comunhão com Deus, executando, fazendo exercícios espirituais que nos são conferidos pelas Escrituras, nós não daremos lugar ao diabo. Se nós não nos deixarmos vencer pela inclinação da nossa natureza terrena, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ora, se nos inclinamos para a carne, nós estamos dando lugar ao diabo. Então os seus dardos inflamados, as suas setas malignas, com certeza irão chegar e atingir-nos de modo que não estamos protegidos, nós não estamos embraçando o escudo da fé, nós não estamos manejando a espada da verdade, que é a palavra. Como é que vamos poder apagar os dardos inflamados do maligno? Se não estamos com o escudo da fé, se não estamos vestidos da couraça da justiça, se não estamos embraçando a espada da verdade, a Escritura. Logo, um casal que não se enche de Deus
facilmente dará lugar ao diabo. Interessante sobre esse ponto aqui, eu às vezes posso pensar. Isso acontece com a gente, né? Em algum lugar, algum momento do dia, às vezes eu digo para o pastor, eu preciso orar, né? Vamos reunir para orar. Porque eu já sinto o estresse da situação, muitas vezes, me levando para longe de Deus. E eu particularmente sinto necessidade de parar o que estou fazendo. E eu preciso orar, porque eu sinto a minha mente divagando para outros caminhos, para outras tendências que eu vejo que vai me levar para o erro. Então, às vezes, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De chamar a família para orar, de dizer para o esposo, ore comigo, vamos fazer um culto familiar aqui, está precisando. Às vezes, um dia tão conturbado, tanta discussão, e você não tem essa sensibilidade, você precisa ter essa sensibilidade, né? Para você não surtar em meu pecado, nem somente devagar para lugares errôneos, né? Sim, é nesse sentido, então, Não sobre dê lugar ao diabo. não dar lugar ao diabo. Antes do nosso próximo ponto, aos nossos assistentes aí de plantão, temos comentários para saber aí quem é que está conosco, quem está acompanhando a nossa live aqui, o nosso Papo de Casal. Deixa eu dar uma olhada aqui e verificar, para mandar um abraço, para saber de onde você está. Se tiver alguma pergunta, nos acompanhando. Coloque também aí. Tá certo. Maiara, Tá bom. Nós temos aqui vários assistentes, né? Mas não é aglomeração, minha gente. Tá bom. Tem 3 A Mari perguntas. Andrade diz: pastor, eu sou a mãe do Luan. Tá certo, dona Mari Andrade. Que Deus abençoe sua vida. Deve estar em Sobral, não é isso? Um forte abraço para a senhora. Obrigado por estar conosco. Tiago Bezerra, boa noite. Somos de Cruz. Muito edificante suas mensagens. Tiago e Fernanda, um forte abraço então para o Tiago e Fernanda. Obrigado por estar nos acompanhando aqui. Que Deus abençoe, aqui da cidade de Cruz, nosso vizinho. O Ivo Carneiro, boa noite, amados irmãos. Boa noite, Ivo. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem outros aqui. Ana Cristina Andrade, Lucieudo. Vocês são bênção em nossa vida. Ana Cristina sim. e o Lucieudo estão nos acompanhando. Que bom ter vocês aqui. Estão aqui em Acaraú também, pertinho da gente. Gratos aos amados por nos edificarem com esse momento. Amamos vocês. A recíproca é verdadeira, tá certo? A Janaína Martins, pastor Irani Mara: se um cônjuge tem uma fantasia sexual, deve compartilhar com o outro? Olha! Uau! Chegou perguntas? Que pergunta, né? Chegou uma pergunta e chegou chegando, não foi não? Certo, Ao aí, vivo, tem a ver com eita. comunicação. Se um cônjuge tem, então, uma fantasia sexual, deve compartilhar com o outro. Então, Janaína Martins, deixe-me compartilhar com você e com aqueles que são os nossos ouvintes. Você teve a coragem, porque tem um bocado aí que quer fazer Talvez essa pergunta. seja a dúvida de muitos. E não teve coragem, tá certo? Sobre essa pergunta. Janaína, sempre partir do seguinte princípio: você tem que levar em consideração, número 1, um aspecto de pureza. Dentro do aspecto de pureza, que tem a ver com a santidade de Deus, o casal deve, pois, ponderar a liberdade que possui. Novamente, a liberdade deve ser condicionada ao aspecto de pureza. É essa fantasia contrária à decência, deve-se levar isso em consideração. Então, outras perguntas vêm aqui. Talvez alguém pode dizer: certo, pastor, mas o que seria contrário à decência? Ok? A gente pode fazer e preparar uma live para falarmos sobre isso, né? Relacionamento sexual dentro do casamento. Isso seria talvez o nosso próximo papo casal. Já tem gente sorrindo aqui, gente, dos assistentes. Seria isso, viu? Mas dizer o seguinte: você tem liberdade para falar a verdade, certo? Está Você no ponto chega aqui, para né? o seu cônjuge e você vai compartilhar com ele essa fantasia que você tem. Lembre-se, é dentro do seu relacionamento, você tem liberdade para isso, você compartilha. E aqui, no falar a verdade, também envolve aceitar a resposta do cônjuge. Entender, não fazer bico ou algo do tipo, se o Respeitar, né? cônjuge Respeitar o rejeitar. Aqui entra a medida do respeito, certo? O cônjuge, o outro, não é obrigado a corresponder com uma fantasia de um, só porque o um quer. Nesse aspecto é preciso haver uma
cumplicidade, tá certo? Se você então quer mais detalhes, você Isso pode isso entrar... é assunto para muita coisa, porque Sim. aí entra-se, por exemplo, a pergunta sobre que fantasia ela está pensando, porque Sim. há algumas, infelizmente, não acredito que seja assim, mas existem algumas influências mundanas que têm chegado em casais cristãos. Uhum. E aí essas coisas mundanas, essas influências mundanas, não passam no crivo da decência. Então, precisa definir um pouco mais na mente dela, talvez, acerca do que seriam essas fantasias, né? Ok, e como não é o nosso alvo e foco aqui, Tema, né? mas só traduzindo isso que Mara acabou de falar, dentro do princípio que acabamos de comentar aqui, de não dar lugar ao diabo, realmente tomar cuidado. Uma vez eu estava aconselhando um casal e esse casal, a esposa, me chamou e disse, olha, o meu marido quer que nós assistamos juntos um filme pornô. Então, isso aí é um problema seríssimo, porque isso aí macula totalmente o aspecto de pureza e da decência dentro do casamento. Do leite tá certo? sem mácula, né? Porque ele traz imagens, outras pessoas para o relacionamento. Sim, vamos continuar aqui. A nossa irmã Mônica, lá da Igreja Batista Regular em Souza, Igreja Batista da Mônica. Fé. Deus abençoe ricamente a sua vida, Mônica. Estou morando em Campina Grande e está agora congregando lá em Catolé. Sim, é o pastor Rubens, eu sei muito bem. Mônica, Deus abençoe, nós lembramos muito bem de vocês. Nós não tivemos comunhão com o seu marido, você casou depois, mas de você nós lembramos bem, tá bom? Um forte abraço então para Mônica. José Erasmo dos Santos, irmão Erasmo, boa noite, que Deus abençoe sua vida. Dizer a você, meu irmão... Nosso padrinho de casamento, sim, viu, Erasmo? Meu pai na fé também. E pontuar aqui os nossos sentimentos, ele acabou de perder Sim. a sua mãe, uma mulher muito querida, eu sempre a chamei de Mamãe Nanã, né? A dona Nanã, uma bênção, uma serva do Senhor que descansou em Cristo. Nossa irmã Andréia Vasconcelos, Andréia, você está conosco lá de Remanso, certo? Deus abençoe lá na Bahia, boa noite, a graça e paz aos amados irmãos, muitas saudades de vocês, tá certo? Ela diz aqui, Carlos Lee é o pastor Carlos Lee, não é isso? Lá de Acaraú, pastor Carlos, obrigado pela sua companhia, é uma honra ter o senhor conosco aqui, boa noite. Ele está dizendo agora, tá bom. O Gabriel Lima, boa noite a todos. A Janaína Martins, pastor, quando a mulher sofre com violência doméstica constante, ela tem a obrigação de continuar o casamento, sem entrar em muitos pormenores. Precisamos ir para uma live só sobre isso, né? Mas dizer a você, os temas Janaína, dela. que indicaram um livro para você, que o título do livro já indica qual é a minha postura em relação a isso. Tem um livro denominado Limites no Casamento, ok? Você diz aqui, quando sofre com violência doméstica constante, tem a obrigação de continuar no casamento? Tem a obrigação de denunciar, certo? Uma mulher que sofre violência doméstica constante tem a obrigação, o dever. Agora, é claro que tem muitas mulheres que não denunciam porque são dependentes do marido, porque há um contexto de ameaça envolto, mas na oportunidade, na ocasião que tiver, deve denunciar o esposo quanto à violência doméstica, certo? E quem quiser, eu posso, no privado, particularmente, dar as minhas razões. Eu diria, para uma mulher que está sofrendo violência doméstica constante, não tem a obrigação. Eu aplico para este homem que está praticando a violência com a esposa, que este homem não consente em viver com a sua esposa. É uma quebra de aliança também a violência doméstica, tá certo? Aqui só a Igreja Bíblica do Preá, a Mirna está comentando e outros estão comentando aqui. O nosso irmão Hermano Rodrigues, pastor Irani e Mara, estamos felizes em assistir vocês com essa palavra. Do Crato, né? Nosso irmão Hermano, lá do Crato, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, o nosso irmão Hermano e a nossa irmã Nilma, que coisa boa. Pastor Imara, dentro do ato conjugal, tudo é lícito? Não. Olha isso. Na verdade, deixa eu dizer assim, sim, tudo é lícito, mas nem tudo convém, certo? Então pronto, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Dilma Araújo, boa noite, estou amando esse estudo, Deus abençoe vocês, irmãos, que bom que está conosco aqui. Isso, olha aí a Maiara comentou aqui com a gente, a Maiara disse, pastor, é muito difícil pedir perdão e reconhecer o nosso erro e ter que chegar ao cônjuge para pedir perdão, é muito pesado. Que instrução o pastor nos dá para essa mudança de atitude? Bem, realmente é difícil. Por que é difícil? Por causa do egoísmo, por causa do orgulho,
por causa da dureza de coração. Então a Mayra diz assim: que instrução o Senhor nos dá? Eu dou para você uma instrução que comumente eu pondero. É como eu vou orar diante de Deus se eu errei e não voltei atrás para pedir perdão do meu cônjuge. Quando eu chego diante de Deus, a Mara já ouviu isso 300 vezes. Eu volto atrás. Sabe por que eu volto atrás? Porque quando eu vou falar com Deus e eu tenho comunhão com Ele, Não tem como ter máscaras, eu não tenho como usar máscaras. Então, quando eu tô sendo bombardeada, o meu orgulho quer me fazer argumentar para vencer, para provar à minha esposa que eu não estou errado. Isso é terrível. Mas aí eu vou diante de Deus, aí eu paro para passar o caso na minha mente. E à medida que eu vou passando o caso, seu infeliz, o errado é tu mesmo. Aí eu vou lá, minha filha, me perdoe. Então eu tenho em mente que devo fazer isso, Mayara, porque diante de Deus eu não posso usar máscaras. Os argumentos que eu dou para Mara têm que ser fundamentados em verdade, porque são feitos diante de Deus. Tá certo? Mais comentários aí? Pronto, separa aí mais comentários para a gente continuar aqui. A gente já está caminhando para o fim. Boas perguntas, né? Mas acho que essas perguntas aí, elas, para se aprofundar mais, talvez uma outra live. Enquanto as perguntas chegam, vamos então dar uma olhada no nosso quarto princípio. O nosso quarto princípio da comunhão, da importância da comunicação nesse tempo de crise é: não use palavras torpes. Agora sim, aquilo que Mara estava adiantando antes, a gente pode pontuar com propriedade agora, porque em sua essência, a expressão traduzida aqui por torpe ou torpeza, em sua essência traz consigo a ideia de palavras que diminuem, palavras que depreciam. Naquele contexto dizia respeito à tratativa entre irmãos, mas aqui no nosso Papo Casal estamos aplicando o princípio à luz do casamento. Assim, palavras torpes são palavras depreciativas, palavras que diminuem. E sabe, é aquela coisa, a nossa língua pode ser cura para a alma, mas também pode trazer consigo doença para ela. É interessante que essa questão de palavras torpes, nesse sentido, né, não de palavrões, mas de palavras depreciativas, você tem isso desde de criança, ouvindo do pai e da mãe. E aí, muitas vezes, isso se repete no casamento de uma esposa, por exemplo, ouvindo de um esposo, que também é violência doméstica, né? Uhum. Mas seria uma espécie de repetição de padrão? Repetição de padrão também, pode ser, sim. E quantas mulheres não escutam, né, do seu esposo? Você não presta para nada, você não faz nada direito. Mas, mais uma vez, aí você fala: não, nós somos crentes, não falamos isso. Mas há outras palavras depreciativas que a gente lança mão, mesmo sendo crentes, né? A gente usa, sim, palavras depreciativas. E eu acho que a gente sabe bem qual é a palavra que a gente procura numa discussão para ferir o outro. Sim. A gente consegue bem escolher, a gente sabe bem definir qual é aquela que machuca, porque queremos sair por cima, né? Uhum. Não queremos ficar por baixo, ou perder a discussão. Então, cuidado nesse ambiente propício de crise que estamos vivendo, para não desenvolver o uso da palavra torpe para com o nosso cônjuge. Cuidado com expressões: por que eu fui inventar de casar? Por que eu não ouvi a minha mãe? Você nunca, você sempre. Cuidado com essas expressões. Máximas de generalização. Você sempre, você nunca. Você sabe, no fundo, que não é sempre e que não é nunca, mas você usa a falácia da generalização, e isso fere. Você nunca me ajuda, se bem que tem alguns maridos, né, realmente nunca ajudam, né? Realmente nunca ajudam. Talvez para esse marido faça efeito realmente essa frase. Mas você nunca me ajuda a fazer. Só abrir um parêntese aqui. Vamos amenizar, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou ler alguns comentários já, mas eu vou abrir a oportunidade ali para você fazer uma pergunta. E eu não vou, se você não quiser que eu leia o seu nome, eu vou ler só a pergunta, tá certo? Eu vou ler somente a pergunta, não vou dizer o seu nome. Mas voltando aqui, então tenha cuidado para você não generalizar com um argumento falacioso, usar os exageros absolutos, a expressão correta é essa. O que são exageros absolutos? São expressões do tipo: você sempre, você nunca. Então, quando se usa essas expressões, automaticamente há uma depreciação do outro. Como o outro se sente?
Como outros se sentem ao ouvir palavras desse tipo? Você nunca vai ser o homem que eu quero que você seja. Você não é a mulher que eu sonhei, ou algo do tipo. Essas palavras depreciam o cônjuge. É interessante que isso é uma arma mortífera, né? E isso tira o foco da situação, muitas vezes, do conflito. Começou tudo por uma questão, agora já é outra, né? Desviou. Porque você desvia, traz para o conflito outras questões. Muitas vezes você traz questões lá de longe, né? Que não foram resolvidas, ou talvez tenham sido resolvidas, mas você gosta de lançar a mão dessas armas. E você traz, não resolve o conflito atual, e eu acho que você, na verdade, cria outro, né? Quando você lança a mão de frases assim, ficou mais difícil para você voltar atrás. Agora você vai ter que voltar atrás pelo conflito atual e pela frase que você disse. Ok. Você às vezes tem que dizer isso depois. Danilo. Né? Aí dá um trabalho tão maior, né? Aquela volta para Ter fazer. que voltar atrás. Então, ou seja, arranjamos outro problema, além do que já temos. E às vezes, mesmo que volte-se atrás, fica a marca, né? Fica a cicatriz, certo? Então, comentar aqui aqueles que estão nos acompanhando, o pastor Carlos Lee e a irmã Caterine, que Deus abençoe a vida de vocês. Que bom que estão aqui conosco. A Edna Araújo, Edna e Gustavo, da Igreja Bíblica de Sobral. Que bom que vocês estão conosco aqui. Edna Araújo, Deus abençoe. A Jaqueline Moreira está conosco, Jaqueline lá de Remanso, lá na Bahia, que bom. A nossa irmã Valdivina Luiz, olá, que coisa boa ter você conosco aqui também. A Miriam Pereira Freitas, oi, Rafael e Miriam da sua igreja de Gereissati 3, um abraço, Deus abençoe Rafael e Miriam, que bom vocês estão conosco. A Ana Cristina Vasconcelos, boa noite. A Aline Moreira, Fábio e a Aline de Remanso. Aline, são recém-casados, hein? Vocês ouvindo tudo isso aqui, mesmo recém-casados, vocês certamente já sabem muito do que estamos falando aqui. Eram jovens Forte da abraço, mocidade, né? que agora estão casados. Parabéns e Deus os abençoe, Fábio Marreiro e a nossa irmã Aline. Valdivina, Luiz, não sou casal, mas estou assistindo. Tá certo, vai aprendendo os princípios. Valdivina é a mãe da Alexandra? Não, aqui é sim. É ok, irmã Valdivina. A mãe da Alexandra. A Gislane Alves Almeida de Jesus, a Gislane, irmão Cristóvão e Valdeci, lá de Remanso. Gislane, obrigado pela sua companhia, lembro muito bem de vocês e amamos a família de vocês, tá bom? Seja bem-vindo aí também o Nick Aventuras, o Jimmy Dantas, Currais Novos, está aqui também, um abraço grande. Jimmy e Daniele, olha que surpresa, Mara. Pastor Jimmy, isso, Daniela, e a a mãe Daniele. da Luana, Deus abençoe, né, que coisa boa ter vocês conosco aqui, um forte abraço. Forte abraço. Queríamos muito dar esse abraço presencialmente, nós amamos vocês, tá bom? A Rose Dantas, olha aí, Juninho e Rose, lá de Currais Novos, também estão conosco aqui. A Rayane Souza, boa noite, casal amado, saudades, você sabe muito bem que a recíproca é verdadeira. A Jéssica Maria e Marcos, lá da PIB de Crato, olha que coisa boa. Obrigado pela companhia de vocês. A Edna Araújo, gostaria de ter os irmãos conosco aqui em Sobral, em um encontro de casais em nossa igreja. Será uma oportunidade, Deus proverá essa oportunidade. Não sabemos quando, mas Deus proverá, tá certo? Obrigado, Edna, pelo apontamento. Quem aqui? Resgatando Vidas Salvador, um forte abraço, meus amigos, acompanhando aqui de Aracati, Ceará. Lá em Aracati, obrigado pela sua companhia, tá bom? Nice Arcanjo, boa noite, meus amados, e é bom aprender como lidar com o nosso cônjuge. Deus abençoe vocês. Disse Arcanjo da Igreja Bíblica em Acaraú, ovelha aí do pastor Carlos Lee. A Lucilene Nunes, boa noite, pastor. Como lidar com as diferenças do meu cônjuge? Às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha. Bem, nós já demos a dica aqui que você precisa aceitar e aprender a conviver. Agora, claro, considerar que há diferenças de caráter pecaminoso, certo? No que diz respeito a diferenças de caráter pecaminoso, são atitudes inconsequentes que o meu cônjuge está tomando, eu devo falar a verdade. Chegar para meu cônjuge e confrontá-lo, sabendo falar de forma correta. Lembre-se, a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Assim como a resposta branda desvia o furor, uma palavra branda também desvia. A forma como você vai falar vai fazer toda a diferença. Mas o meu cônjuge não quer ouvir. Bem, você não tem certeza.
Ah, mas meu cônjuge só ouve quando eu dou uns gritos. De jeito nenhum. Ele para de falar, que é para ver se você para de continuar falando. Não é porque ele está ouvindo você. Homem odeia moído de mulher, que ele se cala, vai procurar o que fazer, e alguns saem, que não é o ideal. É interessante também pensar sobre a questão aí, sobre diferenças. Como você falou, existem diferenças pecaminosas, e não é fácil lidar com o cônjuge quando ele não está em seu melhor nível espiritual. Sim. Tem esse outro lado, Quando né? é só um lado... Pronto, digamos que tem uma esposa que está indo para a igreja, está bem, e o seu esposo não está no seu melhor nível espiritual. Então, não é fácil lidar com essa diferença, talvez, não sei se esse é o caso, mas não é fácil. Às vezes precisa de um intermediador aí, Sim. para que possa fazer um meio campo entre os dois e possa trazer um pouco mais de paz. Porque às vezes um esposo assim não escuta a esposa, se ela for tratado do pecado dele, né? Sim, Mara, deixa Quantas histórias a gente já ouviu falar que a esposa morre de dizer, não, mas se vier um outro homem, talvez maduro, que possa intervir. É uma situação, não é apenas essa situação, né? Só pontuar. Então, deixa eu, antes que eu esqueça aqui, tem dois elementos importantes aqui, gente. Primeiro, considere a possibilidade, diante de diferenças, de ter um intermediador. Para aqueles que servem a Deus, via de regra, os homens não querem aceitar, os maridos. Mas seria muito bom de ter um aconselhamento com um pastor, ele seria um intermediador, porque assim como a mulher vê diferenças no esposo que precisam ser consertadas, de lá para cá também tem. O homem também verá na mulher. Sim. Então há esse aspecto de mutualidade na visão. Se você tem isso e isso, aí do outro lado, e você que tem isso e isso. Por isso a importância de um intermediador. Agora, você vai falar aquilo que tem observado e dar a oportunidade para ele também falar, olha, assim como eu estou falando para você, se você tem algo que acha que eu preciso mudar, eu quero fazê-lo para o benefício do nosso relacionamento. Precisa de muita disposição, né? Muita disposição para a mudança. Agora, uma coisa... Alguém dizer isso, né? Sim. Agora, por favor, deixa eu falar. Então, tem que estar muito disposto a resolver o conflito e a mudança de atitude. Agora, uma coisa básica. Aqui preciso falar para as mulheres. Não presuma que você vai mudar o seu esposo pelo muito gotejar. Não. Aí você fala hoje, fala amanhã, fala depois, fala. Eu falo tantas vezes, sim, eu já falei, e está falando de novo. E fala. Então, assim, aproveite oportunidades. Tudo está bem. Você chega para o seu esposo e diz, olha, tem aquilo que eu pedi para você melhorar, e estou pedindo agora, quando tudo vai bem, para que eu não peça quando a gente estiver aqui numa discussão e os ânimos à flor da pele. Então eu estou pedindo agora a você, meu amor, meu chuchuzinho, fale direitinho, de forma branda, para que você possa colher o fruto, porque lembre-se, a Bíblia diz que o gotejar contínuo em dia de chuva e a mulher rixosa são semelhantes. É melhor estar num canto do eirado ou no deserto do que debaixo de um teto com a mulher rixosa. Aquela que sempre fica exigindo. Suas exigências não vão mudar o seu esposo. Então o que você faz? Você faz um apelo ao coração dele, munido de uma dependência do Senhor. Você apresenta o seu cônjuge na presença do Senhor, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus que atraia o coração dele, para que ele tenha atitudes honrosas para com você, para com os seus filhos. Okay? E às vezes até você sair um pouco de cena, ou pensar assim, vou dar um tempo sobre esse assunto, vou esquecer, e ficar orando, não mais tocar naquilo ali. Às vezes pareceu que você desistiu da situação, e um dia, de repente, você consegue aquela bênção, né, aquela mudança. Claro, você não desistiu. Parece que você desistiu, né? Ele pensa, ela não fala mais. Mas ela está orando, ela está levando a Deus essas questões. E às vezes, realmente, nós temos que desistir, humanamente falando, da luta. A luta não é minha, não é no meu braço, não é na minha força. Às vezes, temos que entender isso. Não é na minha força que eu mudo o outro. Eu tenho que ir realmente... O caminho certo é ir para os pés do Senhor. E louvar, ou pedir a Deus para que Ele faça a mudança que somente o Espírito Santo pode fazer. É verdade. Então, quando você desiste dessa luta, humanamente falando, Deus às vezes vem intermediar na situação, e lá na frente você pensa, poxa, o cara mudou, né? Eu nem falei mais. Então,
De Está repente, colhendo fruto, né? às vezes Deixa eu foi- continuar mandando aqui um abraço. Fez Forte certo. abraço aí para o Leandro Freitas. Forte abraço, Leandro. Deus abençoe sua casa. A nossa irmã Lucileia. Leia, Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Tá bom? A Mônica está perguntando aqui como aconselhar um casal crente que decide por não ter filhos. Bem, primeiro dizer que esse casal tem liberdade para isso. Agora, pelo menos aqui em uma particularidade, é muito Ela estranho. pediu conselho a ela também? Não aconselhar casais para não ter filhos? Ela É pediu muito conselho? estranho um casal crente que não queira Não ter quer ter filho. filhos, é. Eu diria, não sei se é uma questão de trauma, não sei se é porque tem alguma limitação de ordem fisiológica, mas temo que seja uma influência do mundo. Nós Do vivemos mundo. tempo em que as mulheres não querem perder a sua forma, então, por que eu vou ter um filho para os meus seios caírem? Há muitas né? perguntas a serem feitas para um casal assim, que não quer ter filhos. Às vezes é o medo de finanças. Precisa verificar muitos fundamentos. Infelizmente, são muitas vezes, não vou dizer 100%, mas pelas pessoas que já conversei, são influências mundanas. Sim. Né? São influências mundanas. Até nós tínhamos um pastor amigo nosso americano que dizia que os islâmicos estavam muito à frente dos cristãos. Iam né? dominar o mundo. Iam pelo tanto dominar de o mundo, filhos. porque eles faziam filhos, né? Para perpetuar o islamismo. E nós, cristãos, estávamos sendo tão tímidos em ter filhos, né? E nós temos uma cultura realmente de um filho, 2 filhos, porque gasta tanto. Cultura do mundo. Sim. Ah, eu não posso pagar uma escola tão boa. Meu corpo vai ficar fora de forma. Então, assim, tem que verificar quais são as razões. Não são bíblicas, geralmente. São razões mundanas. São razões egocêntricas do meu coração de não querer ter um filho. Não sabemos se esse é o caso. Não sabemos se é o caso, mas mas devia você verifica ponderar aí, isso. por essas razões, por essas questões, quais são as verdadeiras razões de não querer ter um filho. Eu lembrei agora da Nosso vergonha. egocentrismo, muitas vezes. Lembrei né? da vergonha que eu passei lá em Moçambique. Eu com o pastor Reginaldo, sim. 3 filhos, né? Eu Aí, só um. pastor Reginaldo, quantos filhos? 3. Pastor Irani, quantos filhos? 1. Ih. Riram muito dele, Aí né? os moçambicanos rindo de mim, que é porque eu não tive capacidade de fazer mais filho. Olha aí. Pois eu vou mandar um recado pra eles agora que Mara tá grávida. É uma 5 pena meses. que não é gêmeos, né, amor? É uma pena. Torcemos, mas não Se foi. fosse trigêmeos, rapaz, era uma benção, né? Mas graças a Deus. Forte abraço aí então para nossa irmã Lucileia e Ed Carlos, lá em Remanso, que estão acompanhando. Saudade de vocês. Que Deus o abençoe. Marleide Gomes está Marleide, aqui conosco. Forte abraço, Marleide. Obrigado pela sua Um abraço, companhia. A nossa irmã Valdivina, saudades amados, saudade de vocês e da sua família. A irmã Dalva, saudades, muitas saudades de vocês, tá bom? Dalva de Erasmo? É, a Dalva de Erasmo. Por hora são os nossos comentários, daqui a pouco Abraços, a nossa assistente Dalva. vai trazer mais, já estamos caminhando para o nosso, Para o final, para né? o nosso final. Nós vamos então ponderar o último ponto, o último princípio Controle interno. importante da nossa comunicação nesse tempo de crise. E o princípio é, Mara? Controle interno, né? Longe de vós, toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda sorte de malícia, não é isso? O Isso, versículo então diz, toda sorte de considere malícia. que esse texto diz respeito à nossa conjuntura interna, ao íntimo do nosso Ele está ser. falando de mim, esse versículo, tenho dificuldade com isso. Então, na verdade, para comunicar com sabedoria, nós precisamos, deixe-me usar a seguinte frase: o coração do problema é o problema do coração. Para comunicarmos com sabedoria, nós precisamos nos voltar para o nosso próprio coração, para dentro de nós mesmos. E quando nos voltamos para dentro de nós mesmos, nós encontramos um coração maculado pelo engano do pecado, o que traduz a nós egoísmo, o que traduz a nós orgulho, o que traduz a nós arrogância. Em alguma medida nós pensamos que somos alguma coisa. Agora, considere essa lista que Paulo diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Nessa lista que Paulo apresenta, é incrível que tudo isso, via de regra, está presente quando uma discussão acontece entre um casal. A discussão aflora o que nós temos, amargura. A discussão aflora o que nós temos, cólera, a gritaria. A discussão aflora e o que nós temos, ira. Pediu a gente deixa o Espírito Santo para lá, né? É como se a gente pedisse licença ao Espírito Santo e nós dizemos: senta aqui, Espírito Santo, porque essa batalha agora sou eu que tenho que resolver. Assim, considere esse princípio: controle interno. Quantas pessoas estão se comunicando, na verdade, se trumbicando?
sem a devida consideração para com o controle interno. Dão margem ao domínio do seu próprio coração. Ouve a voz questionável do coração corrupto que quer traduzir a ela a ideia de ser aprovado, a ideia de estar correto, a ideia de ter razão. Quantos casais estão em meio a uma discussão e levantam calúnias? Ah, você tem outra. Ah, você estava olhando para outro, ou algo desse tipo. O que é isso? Se não expressando o que está no íntimo do seu coração. Então considere que nesse tempo propício, um ambiente de pressão, nós precisamos desenvolver domínio próprio, nós precisamos desenvolver o controle interno e parar e consultar o nosso coração. O que temos alimentado em nosso coração? Há cônjuges que estão deixando crescer a árvore da amargura e ela está enraizada profundamente. Então há esposas terrivelmente amarguradas, há maridos terrivelmente amargurados, desenvolvendo o dissabor, há casais infelizmente vivendo dentro de uma mesma casa, debaixo de um mesmo teto, mas tão somente numa conjuntura de dar satisfação à família, de dar satisfação aos outros, mas que não há uma dinâmica prazerosa de relacionamento. Na verdade, se tivesse uma oportunidade de ninguém ficar sabendo, já teria chegado ao fim do seu casamento. Há pessoas assim, infelizmente, certo? Então, nesse tempo, consideremos a importância do nosso controle interno. Provérbios 4, verso 23, diz que sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o teu coração. porque dele procedem as fontes da vida. Então guarda o teu coração para que a amargura não reine, para que o dissabor não reine. O amor brota lá, a raiva brota lá, a amargura brota lá, né? Sim. Nos intentos, todos os assassinos, a Bíblia diz. Nós temos Os homicídios. mais mensagens aí? Então, para a gente... Um último bloco de perguntas ou último mensagens, a gente pode cantar, né? Talvez se encerrar cantando. Um último bloco, então a gente vai encerrar. Cantar mais aquela esse mesma tempo música que começamos. aqui, certo? Deixa eu ver aqui quem mandou o recado pra gente. Marleide Gomes disse: pastor, 70 vezes 7, essa conta vale para perdoar traições no casamento? Eu diria que deu uma forçada de barra no texto. Amiga, ok? você. Esse texto, o princípio aqui é o seguinte: você tem que tratar de conjunturas diferentes. 70 vezes 7, o texto é muito claro. Se o teu irmão pecar contra ti e vier arrependido, pedindo perdão, certo? No que diz respeito à conjuntura do casamento, cada traição é uma quebra da aliança feita diante de Deus. Então, o princípio do 70 vezes 7, particularmente entendo que não é aplicável ao casamento. Uma pessoa que trai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, essa pessoa não voltou arrependida, ok? Ela não voltou realmente pedindo perdão, ela não está levando em consideração a honra que o casamento tem. Novamente eu cito o texto de Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Assim eu diria o seguinte: cada caso é um caso, tem-se limites. Então, como fica? Um marido vai trair a esposa 10 vezes? 5, 10 vezes, e 10 vezes ela tem que receber. Às vezes não é o senso de olhar para esse texto e dizer: eu estou olhando para esse texto e me vejo na responsabilidade de perdoar. Às vezes é querer forçar um engano do próprio coração. É que o meu coração, apesar de meu marido talvez trair um monte de vezes, ainda quer ele bem. Eu diria que tal pessoa, nessa conjuntura, essa pessoa está alimentando o sentimento do outro. Se eu trair 5 vezes e 5 vezes a minha esposa me recebe, é porque eu vou trair 6 e ela vai me receber. Então, nesse aspecto, eu diria, tem limites, ok? Tem-se limites dentro do cai casamento. naquele livro de novo, né? Limites para o casamento. Limites no casamento. É interessante. Uma pessoa dessa está quebrando uma aliança que é seríssima com Deus, ok? É um pecado gravíssimo. Estamos falando de um pecado que está na lista dos mandamentos. Não adulterarás. É diferente do contexto de quantas vezes deve perdoar meu irmão? Seria 7 vezes, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Não é a mesma coisa, né? Bem, lembre-se, nós precisamos levar em consideração sobre graus de erros ou graus
graus de pecado. Ô Danilo, coloca de novo aqui que O sem irmão querer eu pecou tirei. contra você numa situação e o seu marido são coisas diferentes. Tem que né? levar em consideração o grau. Um é o pecado de adultério, outro é um erro que eu cometo para com o meu irmão e é algo que não traz consigo um prejuízo em maior escala. Então, assim como há graus de pecado, porque de fato há, também deve se levar em consideração nesse aspecto, tá certo? Deixa o Danilo colocar de mais novo aí, alguma pergunta? que eu me perdi aqui, onde Perguntas estava. ou- Seguindo aqui, Erasmo disse e voltou, talvez foi lá atrás, né? A Marília Freitas, lá de Marília Remanso, Freitas. saudades, pastor. Deus abençoe Marília, o Kelton, vocês estão em nossos corações. A Armênia Lopes Mesquita, está dizendo aqui que travou de novo. Já destravou aí, não? Pronto, já destravou, tá certo. A minha irmã Messia, glória a Deus, estamos juntos assistindo aqui em Cunhadinha. Fortaleza. A minha irmã, a Messia, meu cunhado Flávio, vocês são Aguarda a anjos. live revelação. Mestre, Anjos de venha. carne em nossa vida. Só dizer para vocês que talvez próxima semana Quem sabe? Vamos ver, vamos fazer né? a live revelação. Nós não Vamos sabemos descobrir ainda o sexo do bebê ao vivo. se é menino ou menina. Façam suas apostas. Se é a nossa Dalet. Esther ou se é o Pedro Pedro Noah. Noah. Tá certo? O Anderson Pires, boa noite. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. André está dizendo: meu esposo sempre me ajuda. Ele é uma bênção na minha vida. Que coisa boa. O Chega, meu também. encheu os lábios aqui para dizer que o esposo sempre ajuda. Que coisa boa. Que bom que o seu esposo ajuda. O Carlos Henrique da Silva Ribeiro, saudações. Carlinhos. Pastor Irani Mara. É Carlinhos, sim, esposo da Andréia. Andréia. É esse aqui que ajuda a esposa, viu? O Leonardo Pereira, boa noite, vocês são bênção. Ô, doutor Leonardo, Deus abençoe ricamente a sua E com vida mais novos? e o guarde nesses dias que o senhor Colega está aí. de plantão, né? Como é que tá a emergência aí? Tá É, lotado, com certeza. Doutor Leonardo é uma bênção, ele é lá da nossa igreja no Rio Grande do Norte, em Currais Novos. Que Deus o guarde nesses dias maus. Foi pai recentemente, parabéns. Sim, de uma menina, Um né? forte abraço para vocês. O Erasmo Trompete diz: Erasmo e Cleide em... É Coreaú o nome? Já pastorearam aqui em Preá? Que coisa boa, muito prazer, pastor Erasmo. Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da Cleide. Deus abençoe ricamente. Deixa eu ver aqui. Obrigado por essa live, muito importante para nós que estamos casados, sim. O Luiz Fábio Bonfim, boa noite, bom Fabinho, tempo, né? Fabinho. E Forte Arilma, abraço para Fabinho e Arilma Arilma. e para as princesas. A Armênia Lopes diz: tempo abençoado. Muito obrigado. Thalita Medeiros acenou aqui. O Clodoaldo Chagas, olha aí, forte abraço para o Clodoaldo, pastor. Está Também todo estou na assistindo. internet. Olha aí, rapaz, o Clodoaldo lá na fazenda dele, vocês têm que ver lá, fazenda do Clodoaldo, tá rodeada de alpendre lá. Um abração, Clodoaldo, o senhor é uma benção, a irmã Cineide também. Olha quem tá aqui, Mara, viu Quênia, Viu Quênia, do só para Crato, recordar. né, Jean? Que arrumação é essa, queridos? É a frase do pastor. Boa aí, eles lembrança, colocam. que arrumação é essa? Live abençoada, forte abraço pro Jean, nós amamos vocês, Demais, muitas demais. saudades, lá no Crato, tá bom? Regina Lá no Brandão, Cratinho de Açúcar. muito sábio, Deus abençoe a vida de vocês. Marcos Antônio, isso é uma live abençoada. Giovanni Rodrigues, é maravilhoso, glória a Deus, palavra abençoada. Ana Lídia Vasconcelos, boa noite, meus irmãos, estamos acompanhando a live. Pastor Rafael e Lídia, pastor Rafael, um cheiro, viu? Deus abençoe a sua vida, o pastor Rafael e a Lídia. A Mônica Barbosa, Mara, também tô grávida, nosso primeiro Olha, filho. Mônica Parabéns. de Souza, Que está lá em Campina está Grande. em Campina Grande. Parabéns, Mônica. Muito felizes, que coisa boa, Mônica. De fato eu vi a Quem postagem. sabe a gente conhece um dia seu esposo, que a gente não conhece ainda, né? Eu vi no Facebook. A Lucilene Nunes, que bênção essa live, ajudou muito. O Clécio Almeida, nosso irmão Clécio, lá de Remanso. Meu amigo pastor Irani, que Deus te abençoe, meu querido. Pronto, nós estamos então Estamos já encerrando, né? chegando ao final. cantar, Nós então. ainda temos mais comentários aí ou não, Mara? Nós vamos então à última rodada dos comentários, só para nos despedir, passando aí para nos despedir. Sempre lembrando a você, por favor, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos acompanhe. Brevemente faremos outras lives aqui, teremos o nosso Papo Casal novamente. Essa foi a nossa primeira junto, né? Então, É a gente nossa tá- primeira experiência. Hoje foi mais Desculpe longo. aí as falhas nossas, mas Sim. a gente melhora, né? É a primeira vez, vocês não têm ideia, mas o nervosismo aqui tá batendo Ah. acima do joelho, certo? Sim, Ah, que bom. ok. Certo. Então nós queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando, estiveram conosco nesse tempo aqui, reforçando, é a nossa primeira live, Bota a música. temos muito a que melhorar, tá bom? E teremos a oportunidade de fazer isso
mas continue conosco, indique o nosso canal, se inscreva, siga-nos no Instagram para nos acompanhar. Nós somos aqui a Igreja Bíblica de Preá. Nosso propósito é honrar e glorificar a Deus, fazer discípulos de Jesus por meio da pregação do Evangelho, servir uns aos outros e viver em amor. Nesse tempo de reclusão, de limitação, advindo da quarentena, nós estamos fazendo uso da rede social para abençoar a sua vida, para alcançar os nossos irmãos em âmbito particular aqui na Vila de Preá, mas também aproveitando a oportunidade para alcançar muitos que certamente nos acompanharão nesse tempo aqui de live, tá bom? Então, nós vamos cantar e posteriormente, Música, né, do início. já tá aí os comentários? Pronto, nós vamos colocar aqui. Não dá infelizmente tempo, né? não vai dar tempo de ler para todo mundo, o de todo mundo, mas Vamos cantar a música. Tem algum... nós agradecemos Alguma demais, pergunta? tá bom? A presença de todos. A Elisete Lopes Mota está dizendo live enriquecedora, recebendo cada porção. Deus continue abençoando o casal, acompanhando de Simões Filho. Olha que coisa boa, é a cunhada da Aline e do Edno. Um forte abraço, Elisete, obrigado, lá de Salvador, Bahia. Dê um cheiro aí por mim no Edno, tá bom? Um abraço para a Aline e para os meninos. Agora. Isso, a Andréa Vasconcelos está aqui comemorando. Deixa eu ver quem mais aqui está conosco. A Aline também está aqui. Aline, um forte abraço, sim. A Joelma Soares, boa noite. Joelma de Ibicutinga, Ceará. Deus abençoe sua vida, Joelma. Obrigado pela companhia. Meu esposo é bênção do Senhor. Que coisa boa. Outra esposa enchendo os lábios aí que o marido é bênção do Senhor. A Berenice Santos está conosco aqui também. A Zarilene Gama, grande abraço. Parabéns pelo bebê. Zarilene, esposa do pastor Almir. Eu não sei se é aquela. Será? Essa aqui é a Zarilene Gama. Não. A Joelma Soares, conheci vocês num acampamento com a Igreja Batista Regular de Curió do Pastor Doca. Meu certo, Deus. Joelma? Faz muito tempo, viu? 1900 e bolinha, para não contarmos. No tempo que a gente era jovem ainda. Oh, abração. O Paulinho Vieira, boa noite, pastor. Paulinho de Remanso, Paulinho e Karine. Nós carregamos vocês em nosso coração, pequeno Daniel. Forte abraço para vocês, tá bom? Pronto, por hora, gente, nós faremos menção apenas desse. Esperamos voltar em outra oportunidade para estarmos com vocês. Nós vamos encerrar cantando novamente o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá bom? Como é bom desfrutar do seu fruto vivendo em família. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe ricamente. Nós queremos também agradecer pelos nossos assistentes que estão conosco aqui. Muitos, né? Que fizeram essa live fluir. Obrigado ao Kelvin, obrigado ao Kemuel, obrigado a Janaína, obrigado a Maiara, obrigado ao Danilo, a outra Mara, né? Aqui tem duas Maras, então muito obrigado. O Vitor e Mirna não estão aqui, já saíram, mas estiveram aqui nos ajudando. Tá lá fora. Então a equipe tá grande, tá quase uma aglomeração aqui, mas todo mundo tá distante um do outro, viu? Pelo menos na medida do possível, tá certo? Todo mundo de máscara, ó, tá vendo? Oi, som. Essa música muita gente conhece, né? Remanso já conhece. E se você não conhece, aprende. Tá aqui. Eu vou sair um pouquinho aqui do meio, para que você possa ver no slide, acompanhar, aprender na sua casa. É uma música que fizemos para a família, acho que na época do FEC, né? Isso. Na época do FEC, que é Famílias Famílias Edificadas em Cristo. E a gente costumava construir algumas músicas para apresentar na igreja. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é bom desfrutar do seu fruto vivendo em família. Uma casa onde reina a paz, verdadeira vida. Uma casa onde reina o amor. Certamente é feliz essa família. Bem-aventurada é a família que teme ao Senhor, uma casa edificada em harmonia, vivendo em amor. Sobre a rocha está firmada essa família, a rocha que é o Senhor,
não há tempestade para destruí-la. Pertence ao Salvador. Do início agora. O temor do Senhor É o princípio da sabedoria. Como é bom desfrutar do seu fruto vivendo em família. Uma casa onde reina paz, verdadeira vida. Uma casa onde reina amor. Certamente é feliz essa família. Bem-aventurada é a família que teme ao Senhor, uma casa edificada em harmonia, vivendo em amor. Sobre a rocha está firmada essa família, a rocha que é o Senhor, não há tempestade para destruí-la. Pertence ao Salvador. Bem-aventurada é a família que teme ao Senhor, uma casa edificada em harmonia, vivendo em amor. Sobre a rocha está firmada essa família, a rocha que é o Senhor, não há tempestade para destruí-la. Pertence ao Salvador. Pertence ao Salvador. Pertence ao Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu casamento, que Deus guarde a sua família, que Deus supra toda a sua necessidade. Guarda os teus olhos, guarda a tua mente e, sobretudo, guarda o teu coração na presença do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, Deus o abençoe e até uma próxima oportunidade, permitindo o Senhor. Amanhã pela manhã, às 8 horas, a partir das 8 horas, nós estaremos em nosso tempo de escola bíblica dominical. Se quiser acompanhar conosco, é muito bem-vindo. E à noite, às 19h30, nós teremos o nosso culto ao Senhor. Você é convidado, compartilhe o link, se inscreva no canal, liga lá o sininho, comenta, para que então tenhamos a oportunidade de edificar a sua vida com a nossa vida. Forte abraço, Deus os abençoe.